O milagre de Francisca, uma menina liberta pela fé. Francisca tinha apenas 9 anos quando os médicos deram o veredito que abalou sua família, doença de Alexander, uma enfermidade rara e degenerativa que afetava seu sistema nervoso. Os sintomas começaram com fraqueza nas pernas, quedas frequentes e uma dificuldade progressiva para engolir. Os exames confirmaram o pior: não havia cura, apenas tratamentos paliativos para retardar o avanço da doença. Seus pais, Maria e João, trabalhadores humildes de uma pequena cidade do interior de São Paulo, se viram diante de um desespero que parecia não ter fim. Doutor, tem jeito? Perguntou Maria, com os olhos cheios de lágrimas, apertando a mão da filha contra o peito. Infelizmente, não. A doença é progressiva. Com o tempo, ela perderá a capacidade de andar, falar e até de respirar sozinha, respondeu o neurologista, com voz grave. As noites se tornaram longas. Francisca, antes uma criança alegre que adorava brincar de pular corda com as amigas, agora passava os dias sentada na cadeira de rodas que o posto de saúde havia emprestado. Seu sorriso, antes constante, dava lugar a um olhar triste, como se ela já pressentisse o peso que carregava. João, um pedreiro que trabalhava de sol a sol, tentava se manter firme, mas à noite, quando achava que ninguém via, chorava em silêncio no quintal. Foi então que Dona Ana, uma vizinha idosa que sempre usava vestidos longos e um lenço na cabeça, bateu à porta dele certa tarde. Ela carregava uma Bíblia desgastada nas mãos e um olhar sereno. Maria, eu ouvi falar da Francisca. Vocês já levaram ela na igreja? Igreja, Dona Ana? A gente até já foi em algumas, mas, Maria suspirou, enxugando uma lágrima. Nenhum pastor, nenhum médico, ninguém conseguiu ajudar. Não é pastor, minha filha. É Deus. Venham comigo domingo na congregação cristã. Lá, os irmãos oram com fé. Eu já vi coisas que nenhum médico explica. Maria e João trocaram um olhar cético, mas o desespero falava mais alto. No domingo seguinte, vestiram Francisca com seu melhor vestido, um tecido florido, simples, que cobria seus joelhos, e foram com Dona Ana até o pequeno salão alugado onde a congregação cristã no Brasil se reunia. Não havia luxo, apenas cadeiras de madeira enfileiradas, um púlpito simples e irmãos e irmãs vestidos com modéstia, uns de ternos escuros, outras com saias longas e blusas discretas. No ar, um silêncio respeitoso, quebrado apenas pelos hinos cantados à capela, vozes unidas em louvor, sem nenhum instrumento. Francisca, mesmo fraca, sentiu algo diferente ali. Não eram palavras bonitas ou promessas vazias. Era uma paz que ela não entendia, mas que aquecia seu coração. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz firme, dirigiu a reunião com seriedade. Ele leu passagens da Bíblia, falou sobre a fé que move montanhas e, ao final, convidou os presentes a se ajoelharem em oração. Quando soube da condição de Francisca, chamou a família à frente. Irmãos, nós vamos orar por esta criança. Não é a nossa vontade que importa, mas a de Deus. Se for da sua vontade, Ele pode curar. Mas mesmo que não seja, Ele dará força, disse o ancião, colocando a mão sobre a cabeça da menina. Os irmãos se aproximaram. Mãos se estenderam sobre Francisca, e vozes começaram a subir em súplica. Não eram gritos, não eram palavras repetidas sem sentido. Eram orações fervorosas, cheias de fé, como se cada pessoa ali estivesse falando diretamente com Deus. Maria chorava, João apertava os olhos com força, e Francisca, mesmo sem entender tudo, sentiu uma corrente de calor percorrer seu corpo. Senhor, se for da tua vontade, cura esta criança. Mas se não for, dá-nos força para suportar, orou o ancião, com voz trêmula de emoção. Os dias seguintes não trouxeram mudança imediata. Francisca ainda precisava da cadeira de rodas, ainda sentia as pernas fracas. Mas algo dentro dela havia mudado. Ela começou a pedir aos pais para irem à igreja não só aos domingos, mas também às reuniões de quarta-feira. Lá, ela ouvia os testemunhos dos irmãos, histórias de curas, de famílias restauradas, de vidas transformadas pelo poder da oração. Cada relato alimentava uma pequena chama de esperança em seu coração. Certa noite, após a Santa Ceia, quando os irmãos, com reverência, partilhavam o pão e o vinho em memória do sacrifício de Cristo, Francisca sentiu um desejo forte de ser batizada. Ela puxou o vestido da mãe. Mãe, eu quero ser batizada.
Como a irmã Laura falou hoje, eu quero ser de Jesus de verdade. Maria e João, que já vinham sendo tocados pela simplicidade e pela fé daquele lugar, não hesitaram. No domingo seguinte, no rio próximo à cidade, entre hinos cantados pelos irmãos na margem, Francisca foi batizada nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando saiu da água, mesmo com as pernas ainda frágeis, sentiu uma alegria que não conseguia explicar. Agora eu sou de Jesus, disse ela, sorrindo, enquanto a irmã mais velha a enxugava com uma toalha. Uma semana depois, algo inesperado aconteceu. Francisca acordou e, sem pensar, tentou se levantar. Suas pernas, antes moles como gelatina, sustentaram seu peso. Ela deu um passo, depois outro. Tremendo, chamou a mãe. Mãe? Olha! Maria, que estava na cozinha, correu assustada, pensando que a filha havia caído. Mas o que viu a deixou paralisada, Francisca, de pé, segurando-se na cadeira, com os olhos brilhando. Eu tô andando, mãe. Eu tô andando. João, que chegava do trabalho, ouviu os gritos e entrou correndo. Ao ver a filha, caiu de joelhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão. Aquela noite, na reunião da congregação, Francisca deu seu testemunho. De pé, sem a cadeira de rodas, com voz firme, ela contou como Deus havia tocado seu corpo. Os médicos disseram que não tinha jeito. Mas Deus é maior que qualquer doença. Ele me curou. Disse, enquanto irmãos e irmãs choravam e louvavam a Deus. O ancião, com os olhos úmidos, lembrou a todos. Irmãos, este milagre não é para nossa glória, mas para a glória de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando nós, pecadores, nos humilhamos diante dele, ele age. Não é pela nossa justiça, mas pela sua misericórdia. Os anos se passaram, e Francisca cresceu saudável. Ela nunca mais teve qualquer sintoma da doença. Sua família continuou firme na congregação cristã, aprendendo que a fé não é apenas para os momentos de milagre, mas para cada dia, nas pequenas e grandes batalhas. Hoje, quando perguntam a Francisca como ela foi curada, ela responde com simplicidade. Não foi a água do batismo, não foi a oração dos irmãos sozinha. Foi Deus. Ele viu minha fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, e agiu. A lição que ele me ensinou é que, nas piores horas, quando tudo parece perdido, é só olharmos para ele. Não precisamos de shows, de palavras bonitas, de coisas deste mundo. Precisamos de um coração sincero e de uma igreja que ore com fé. E a congregação cristã me ensinou isso, a verdadeira força não está em nós, mas nele. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, reuniões simples e irmãos que se amam na verdade, a história de Francisca se tornou mais um testemunho de que, onde há fé, Deus age. Não por merecimento, mas por amor. E isso, para quem crê, é suficiente. A vida de Francisca depois da cura não foi um mar de rosas, como alguns poderiam imaginar. Os médicos, incrédulos, pediram novos exames, revisões, laudos. Um deles, depois de analisar os resultados, balançou a cabeça e disse baixinho, como se falasse consigo mesmo, isso não tem explicação científica. Mas Francisca só sorriu e respondeu, não precisa ter Deus, não se explica, ele se revela. Os vizinhos, que antes haviam passar pela rua com o rosto marcado pela dor, agora a cumprimentavam com admiração. Alguns, mais corajosos, perguntavam como tinham feito para conseguir aquele milagre. Ela sempre respondia da mesma forma, não foi coisa minha. Foi Deus, na sua igreja, através dos irmãos que oraram por mim. Se quiserem, venham conhecer. Lá não tem mágica, tem fé. E foi assim que, aos poucos, pessoas começaram a aparecer na congregação cristã. Não por curiosidade, mas por necessidade. Uma senhora com um filho viciado em drogas, um homem desempregado há anos, uma jovem com depressão profunda. Francisca não era pregadora, não tinha estudos teológicos, mas tinha algo que falava mais alto, uma história viva de que Deus ainda opera hoje. Um domingo, durante o culto, um irmão levantou um louvor espontâneo, glória a Deus pela vida da nossa irmã Francisca. O coro de vozes que respondeu foi tão forte que até as paredes pareciam tremer. Ela, envergonhada, baixou a cabeça, mas sentiu uma mão no ombro. Era a irmã Maria, uma das que mais tinha orado por ela nos dias difíceis.
Não é vergonha, minha filha. É gratidão. Você é prova de que ele ouve. Com o tempo, Francisca começou a visitar hospitais. Não para pregar, mas para levar um sorriso, uma palavra de esperança. Muitas vezes, ela só segurava a mão do doente e dizia: Deus sabe o que você está passando. Não desista. Alguns choravam. Outros, como ela um dia, sentiam uma paz inexplicável invadir o coração. Certa vez, o médico que a atendeu no passado a reconheceu no corredor de um hospital público. Ele parou, olhando-a como se visse um fantasma. Você é a Francisca, não é? A que tinha. Ela assentiu. O homem, visivelmente abalado, perguntou: Como? Como você está aqui, andando, sorrindo, como se nada tivesse acontecido? Francisca não hesitou, porque Deus é maior que qualquer doença. Maior que qualquer relatório médico. Maior que qualquer desespero. O médico não disse mais nada naquele dia, mas uma semana depois, apareceu na congregação cristã. Não para discutir, não para duvidar, mas para buscar o mesmo Deus que tinha transformado aquela mulher que ele já havia dado como perdida. E assim, sem alarde, sem propagandas, a história de Francisca continuou a ecoar. Não porque ela queria fama, mas porque o milagre verdadeiro não pode ser escondido. Ele brilha. Ele atrai. Ele muda vidas. Hoje, quando olha para trás, Francisca não vê apenas a cura do corpo, mas a transformação de uma vida que antes era amarga e agora transborda esperança. Ela aprendeu que milagre não é só sarar, é renascer. É descobrir que, mesmo quando tudo parece acabado, Deus está preparando algo novo. E toda vez que o coro da igreja entoa aqueles hinos simples, sem instrumentos, mas cheios de fé, ela fecha os olhos e agradece. Não pela cura apenas, mas por ter entendido que a maior bênção não foi ter voltado a andar, mas ter encontrado um Deus que nunca a deixou cair. Francisca não imaginava que sua vida se tornaria um testemunho vivo dentro da Universal. Mas Deus tinha planos maiores. Um dia, enquanto ela participava de uma reunião de terça-feira, uma mulher se aproximou com lágrimas nos olhos. Era Maria, uma irmã da igreja que há anos lutava contra uma doença degenerativa nos ossos. Os médicos tinham dito que logo ela não conseguiria mais se mover. Irmã Francisca, eu ouvi seu testemunho semana passada e não consegui dormir, confessou, segurando suas mãos trêmulas. Se Deus fez por você, Ele pode fazer por mim também. Francisca não hesitou. Pegou a mão daquela mulher e, com a mesma fé que havia recebido, começou a orar. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, mas um clamor sincero, daqueles que só nascem quando a gente já sabe que Deus é fiel. E ali, no meio daquela reunião simples, algo aconteceu. Maria sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica dívida a tocasse. Quando abriu os olhos, as dores que a acompanhavam há anos tinham sumido. No dia seguinte, os exames confirmaram, a doença havia regredido de forma inexplicável. Esse foi só o começo. A cada semana, mais pessoas buscavam Francisca não por ela, mas pela fé que agora irradiava de sua vida. Ela não era pastora, não tinha títulos, mas carregava algo que nenhum diploma poderia dar, a marca de quem foi tocado por Deus. E assim, sem querer, virou um canal de bênçãos. Homens que chegavam arrasados por vícios, mulheres destruídas por traumas, jovens sem rumo, todos encontravam nela uma esperança que falava mais alto que qualquer diagnóstico ou desespero. Um dia, um jovem chamado Carlos entrou na igreja arrastando os pés, com o olhar vazio. Ele tinha tentado se matar 3 vezes e, na última, acordou no hospital com os pulsos enfaixados. Ninguém pode me ajudar, murmurou, quando Francisca se aproximou. Ela não falou nada. Só pegou suas mãos marcadas e começou a contar sua própria história, como também já tinha se sentido sem saída, como Deus a tirou do fundo do poço não para ela ficar calada, mas para mostrar a outros que a luz existe, mesmo no escuro. Carlos chorou. E naquela noite, pela primeira vez em anos, ele orou. Não com palavras, mas com lágrimas. Semanas depois, Carlos voltou. Desta vez, com um sorriso tímido e uma Bíblia na mão. Eu sonhei com Jesus, disse, ainda incrédulo. Ele me chamou pelo nome. Francisca sorriu, porque sabia que aquele era só o início de outra história de milagre.
E assim, sem alarde, a cadeia de transformações continuava. Hoje, Francisca não é mais a mulher que foi curada. É a irmã que ora com os desanimados, que abraça os que chegam quebrados, que mostra com a própria vida que Deus não faz acepção de pessoas. Ela aprendeu que milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente se torna depois que Deus nos toca. E toda vez que alguém pergunta como ela consegue ter tanta fé, ela responde com simplicidade: eu só sei que, um dia, eu não conseguia nem me levantar da cama. Hoje, eu levanto outras pessoas. Isso, para mim, é o maior milagre. Na Universal, as histórias de fé nunca terminam. Elas se multiplicam, como sementes jogadas em terra boa. E foi assim com Francisca. Um dia, enquanto ela orava com uma irmã que chegará desesperada, a mulher chorava porque o marido, viciado em drogas, tinha abandonado a família. Francisca sentiu algo dentro dela dizer: fale do seu milagre. Então, com voz firme, ela começou a contar como Deus a havia tirado de uma cama de dor para colocá-la de pé, não só fisicamente, mas na fé. A irmã ouviu, enxugou as lágrimas e, pela primeira vez em meses, sentiu uma centelha de esperança. Se Deus fez isso com você, pode fazer com o meu marido também, murmurou. Francisca sorriu e disse: vem, vamos orar juntos. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas. Foi um clamor simples, de quem já tinha experimentado o poder de Deus e sabia que ele ouve até o gemido mais fraco. 3 dias depois, aquele marido voltou para casa. Não foi um retorno fácil, ele ainda lutava contra as marcas do vício, mas algo nele tinha mudado. Ele mesmo não sabia explicar, só sabia que, de repente, sentirá um peso sair das costas, como se mãos invisíveis o tivessem levantado. A família voltou a se reunir, e hoje, aquele homem que antes fugia de Deus é um dos que chegam cedo na igreja para ajudar a arrumar as cadeiras, com a Bíblia debaixo do braço e um propósito novo no coração. Francisca viu tudo isso e entendeu: o milagre dela não era só para ela. Era como uma pedra jogada num lago, criando ondas que alcançavam vidas que ela nem conhecia. E quanto mais ela compartilhava sua história, mais pessoas vinham até ela com seus fardos. Um jovem com depressão, uma mãe com um filho rebelde, um homem que havia perdido o emprego. Cada um saía dali com algo a mais, não necessariamente a solução imediata dos problemas, mas a certeza de que Deus os via. Um domingo, durante o culto, o pastor chamou Francisca ao altar. Hoje temos aqui uma irmã que é um testemunho vivo de que Deus restaura, disse, enquanto ela subia, emocionada. Não havia mais muletas, nem dor estampada no rosto. No lugar, uma mulher que irradiava uma paz que só quem já foi quebrado e reconstruído por Deus pode ter. Quando ela começou a falar, a igreja inteira ficou em silêncio. Eu já pensei que minha vida tinha acabado, confessou, segurando o microfone com mãos que antes não conseguiam nem segurar um copo. Mas Deus me mostrou que, onde o homem vê um fim, ele vê um começo. Hoje, eu não sou mais a mulher que não podia andar. Sou a mulher que aprendeu a correr atrás dos sonhos que Deus colocou no meu coração. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ela convidou: se você está aqui hoje com algum impossível na sua vida, venha. Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. E eles vieram. Primeiro um, depois 2, depois dezenas. Pessoas de todas as idades, com lágrimas, com dúvidas, com fé pequena, mas com um desejo enorme de acreditar. Francisca orou com cada uma, colocando as mãos sobre suas cabeças, falando palavras de vida, como alguém que já esteve no vale e sabe o caminho de volta. Alguns caíram no chão, outros choraram, outros simplesmente sentiram algo dentro deles se acender. No final do culto, uma moça se aproximou, hesitante. Irmã, eu tenho uma doença que os médicos disseram que não tem cura. Eles me deram 6 meses de vida. Francisca olhou nos olhos dela, sorriu e disse: 6 meses é o que os médicos falam. Mas Deus não está preso ao diagnóstico deles. Você quer ver um milagre? A moça assentiu, e Francisca abraçou forte. Então vem. A gente vai lutar juntas. E assim, a cadeia continuou. Porque na Universal, milagre não é só o que acontece no altar. É o que acontece depois, nas casas, nos corações, nas vidas que se transformam e passam a transformar outras. Francisca não sabe quantas pessoas já foram tocadas por meio dela, mas sabe de uma coisa: quando Deus opera, ele não faz pela metade.
E o melhor milagre não é só sarar o corpo, é dar um propósito para a alma. Hoje, toda vez que ela entra na igreja, olha para trás e vê as marcas que ficou no chão, não as de suas muletas, mas as pegadas de quem, como ela, encontrou forças para seguir em frente. E sorri, porque sabe que a história ainda está sendo escrita. E o autor dessa história? Bem, ele não para de surpreender. Naquela mesma semana, Francisca recebeu um telefonema que quase a fez deixar o celular cair. Era a voz trêmula de Dona Maria, uma senhora que ela mal conhecia, mas que tinha ouvido seu testemunho no culto de terça-feira. Minha filha, eu não aguento mais. Meu neto está no hospital, os médicos falaram que não tem jeito. Mas quando você falou que Deus não faz nada pela metade, algo aqui dentro me disse que eu tinha que ligar para você. Francisca não hesitou. No mesmo instante, ela juntou um grupo de irmãs da igreja e foi direto para o hospital. Não importava que fosse tarde, não importava que o quadro fosse grave. Ela já tinha aprendido que, quando Deus começa a agir, as circunstâncias não têm a última palavra. Chegando lá, encontraram a família desolada. O menino, Lucas, de apenas 7 anos, estava em estado crítico depois de um acidente. Os aparelhos piavam sem parar, e os médicos já tinham dado o veredito, era questão de horas. Mas Francisca se aproximou da cama, colocou a mão na testinha quente do garoto e começou a orar com uma autoridade que só quem já viu o sobrenatural opera pode ter. Senhor, o Senhor disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda move montanhas. Eu não tenho fé grande, mas tenho um Deus grande. E esse menino vai viver para contar o que o Senhor vai fazer aqui hoje. As palavras saíram com tanta convicção que até os enfermeiros, que já tinham visto de tudo, pararam para observar. E então, algo aconteceu. Primeiro, foi um tremor quase imperceptível nos dedinhos de Lucas. Depois, um suspiro fundo, como se ele estivesse acordando de um sono profundo. Os monitores, que antes mostravam linhas instáveis, começaram a se estabilizar. Em menos de 1 hora, o menino abriu os olhos, confundido, e perguntou pela avó. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam que a hemorragia interna havia parado, que os órgãos estavam respondendo como se nunca tivessem falhado. A família chorava, abraçada, enquanto Dona Maria segurredava a mão de Francisca. Você foi um anjo na minha vida, ela repetia entre lágrimas. Mas Francisca só sorria e apontava para cima. Não fui eu, Dona Maria. Foi ele. E olha só como Deus é bom, ele não só salvou Lucas, como agora a senhora vai poder ver esse menino crescer servindo a ele. E foi assim que mais uma vida se juntou à corrente de milagres que parecia não ter fim. Lucas se recuperou completamente, e hoje, aos 12 anos, é um dos primeiros a chegar nos cultos de crianças, sempre com um sorrisão no rosto e uma história para contar sobre o dia que Jesus me trouxe de volta. Francisca, por sua vez, continuou sendo esse vaso nas mãos de Deus. Não porque ela fosse especial, mas porque ela tinha dito assim quando muitos diriam não. E a cada vida que ela via sendo transformada, mas ela entendia, o milagre não era só para ela. Era para quem ela tocava. E quem esses tocavam. E assim por diante, como uma pedra jogada num lago, cujas ondas nunca param de se expandir. Uma tarde, enquanto organizava a sala de oração da igreja, ela encontrou uma velha foto sua, ainda com as muletas, o rosto marcado pela dor. Segurando aquele retrato, ela sentiu uma gratidão tão profunda que as lágrimas vieram sem aviso. Não pela cura em si, mas pelo privilégio de fazer parte de algo muito maior do que ela. Porque a Universal não era só um lugar onde pessoas iam buscar milagres. Era um lugar onde pessoas se tornavam milagres. E Francisca, que um dia entrou ali arrastando os pés e o coração, agora caminhava com uma certeza, que Deus não só muda histórias, como convida a gente a ser parte delas. E a melhor parte? Essa história ainda está só começando. O último passo do milagre. Naquela noite, enquanto Francisca guardava a foto entre as páginas de sua Bíblia, ouviu um barulho na porta da igreja. Era um casal jovem, ele carregando nos braços uma menina de olhos brilhantes, mas pernas finas e frágeis, presas a um aparelho ortopédico. A mãe, com os olhos inchados de chorar, sussurrou: disseram que aqui as pessoas são curadas. Francisca reconheceu neles o mesmo desespero que já fora seu. Sem hesitar, ajoelhou-se ao lado da criança.
Deus não só cura, disse, acariciando o rosto da pequena, ele nos ensina a curar uns aos outros. E então, fez o que ninguém mais ousara, tirou as próprias sandálias e as colocou nos pés da menina. Vamos tentar? Perguntou. A sala inteira prendeu a respiração quando a criança, trêmula, deu o primeiro passo sozinha. Não foi uma cura instantânea, mas um início. Um sinal de que a fé, às vezes, chega através de mãos que se estendem. Anos depois, aquela menina, agora uma adolescente, voltaria à mesma igreja, não para pedir, mas para servir. E Francisca, já de cabelos brancos, a observaria do fundo do templo, sorrindo. Porque o milagre nunca fora apenas andar. Era permitir que outros andassem sobre suas próprias cicatrizes. A lição que ficou. Deus não nos tira das tempestades para nos poupar da chuva, mas para nos ensinar a dançar nela. Andar sobre as águas é bonito, mas ensinar alguém a flutuar é divino. O maior milagre não é a cura, é a coragem de se tornar ponte para que outros cruzem seus abismos. E assim, a história de Francisca, como a de tantos, prova que a fé não move montanhas. Ela nos move a nós, até que um dia, sem perceber, nós nos tornamos a montanha que outros escalarão. E a melhor parte: essa montanha ainda está crescendo.